toda a glória, toda a honra e todo o poder sejam dados a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Amém. Estamos no último domingo do ano. 2015 está indo embora e talvez não nos deixe tanta saudade. E então vamos nos preparar para o início de 2016. Como cristãos, temos a obrigação de sermos otimistas, de praticarmos a fé que nós temos em Jesus Cristo. O mundo aí fora pode estar meio difícil de conviver, mas como cristãos nós temos a esperança, como foi falado aqui, a esperança em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Eu vou começar contando uma historinha. Quando eu dava palestras, agora estou meio aposentado, eu sempre contava uma historinha primeiro, né? Para as pessoas ficarem assim mais espertas, né? Acordadas, né? Então, não é o caso de vocês. Isso era lá em outra igreja, em outras empresas, em outros lugares. Aqui não, todo mundo aqui presta atenção, né? Uma atenção muito grande. Na Índia, a Índia, ela é conhecida como o país que possui o maior número de elefantes domesticados. Informação útil à beça, né? Maior número de elefantes domesticados. Esses elefantes, eles são usados para várias coisas, né? Por exemplo, são usados para o transporte, transportam cargas pesadas, transportam pessoas e outras utilidades mais. Então, eles são importantes e úteis na vida dos indianos, tá? E interessante que quando eles estão em descanso, tá? Um período de descanso, eles são amarrados numa estaca com uma cordinha, uma corda simples, uma das patas e a outra extremidade na estaca, e permanecem lá até quando são novamente levados para trabalhar. E o interessante é de se perguntar, né? Por que um animal tão forte, tão poderoso como o elefante, ele fica sujeito àquela cordinha amarrada na sua pata? A palavra-chave é condicionamento. Ele, quando pequeno, os seus criadores colocam-no amarrado, não uma cordinha, mas numa corrente muito forte na sua pata. Então ele desde pequeno tenta escapar, mas não consegue, porque aquela corrente forte não permite. E ele fica condicionado a isso. Então, mesmo colocando uma cordinha que ele poderia, com um simples safanão, pesa várias toneladas, né? Uma patada só ele arrebentaria, ele não faz. Por quê? Porque ele está condicionado àquilo. Está preso e não consegue se libertar. Acho que você já começa a perceber, já estamos usando algum vocabulário, preso, libertação, né? Então, eles permanecem sempre assim. Um elefante, com todo aquele poder que ele tem, aquela força, fica preso e sujeito a uma cordinha e a uma estaca, onde ele está preso, a sua perna está amarrada. Bom, o que nós podemos deduzir daí? Que essa lição traz para o ser humano que nós temos à disposição duas opções. Deus nos dá duas opções. Você pode viver, a primeira opção, viver condicionado e preso ao poder enganador do pecado e suas consequências. Assim como o elefante que está lá condicionado poderia se libertar se quisesse, mas ele não consegue, porque não tem condições para isso, né? Mentais. O pecado também é a mesma coisa. Ele nos condiciona. Nós temos, como cristãos, liberdade, a segunda opção,
usufruirmos o imenso poder que temos ao nosso dispor através do nome de Jesus Cristo e alcançarmos a libertação, ficando livres da opressão do pecado. Então, a primeira opção é permanecer preso ao pecado, achando que não temos condição de nos libertarmos. E essas duas opções são colocadas para a nossa escolha. E por incrível que pareça, no mundo aí fora, essa primeira opção de viver condicionado ao pecado, ela é muito grande. A maioria das pessoas aí fora estão condicionadas a viver presas ao pecado. Não entendem que podem conseguir conquistar o poder que nos é dado, né? Através, como foi cantado, e como foi cantado o hino, como foi cantado os vários cânticos daqui do louvor, o poder de nos libertar através do sangue de Jesus. Então, essas duas opções são colocadas para nós. O ano está terminando, mas alguns dias estaremos em 2016. Qual estará sendo a nossa atitude? Como eu disse, a primeira opção, aí fora, muitas pessoas, mas às vezes até dentro da igreja, encontramos pessoas condicionadas, sem força, sem poder de se libertar do pecado. Então hoje nós queremos trazer para vocês uma mensagem que fala sobre os 4 maiores poderes do universo. Fique esperto, meu irmão, minha irmã. Cutuca a pessoa do seu lado aí para ver se ela está esperta, né? Porque vamos falar sobre 4 poderes que são os maiores do universo. Esses poderes, eles não são de natureza, eles são de natureza espiritual, não são humanos. Portanto, não depende de manipulação humana. Nenhum poder terreno, quer seja de origem científica, tecnológica ou cultural, ou bélica, ou qualquer outro poder, não tem o poder de transformar alguém em uma nova criatura. Mas esses 4 poderes têm. Esses 4 poderes que vamos estudar agora são responsáveis pela maior e mais completa transformação jamais acontecida no ser humano. Eles transformam, eles mudam a pessoa, eles convertem, ou seja, mudam a direção. A pessoa estava numa direção, vamos dizer, ao pecado, e ela se converte e retorna e se desfaz do pecado, se liberta do pecado. Esses poderes são manifestos no plano de Deus para a salvação da humanidade e estão ao nosso alcance, ao seu alcance, ao meu alcance, se assim nós o desejarmos. Porque Deus não vai impor esses poderes, eles não são impostos, mas nós temos a liberdade de escolha e podemos escolher usufruirmos desses 4 poderes. Amém? Então acho que vocês já estão curiosas para saber quais são esses 4 poderes. Sim ou não? É para fazer mais um charminho? Não, vamos direto aos poderes, né? Eu esqueci de novo o relógio, mas graças a Deus minha esposa trouxe o dela, senão eu ia falar aqui umas 4 horas sem parar. Bom, o primeiro poder é o poder da cruz. Nós cantamos aqui vários cânticos sobre a cruz, né? A cruz que nos liberta. Está Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos ao pecado como escravos. Sabendo que o nosso velho homem, aqui o homem é genérico, é velho homem e velha mulher, embora as mulheres não gostem de ser chamadas de velhas, né? São todas novas. Mas
foi crucificado. O velho homem aqui, o velho significa aquele que andava condicionado, preso pela cordinha do pecado. Ele estava preso, nós estávamos presos pela corda do pecado. Nós estamos no pecado, né? Mas não aceitamos e lutamos contra ele, e nos libertamos dele. E esse poder é o poder da cruz, né? Crucificado com ele. Jesus, ao ser crucificado, crucificou com ele o nosso pecado. Nós temos oportunidade então de sermos lavados no sangue de Jesus Cristo, purificados. E tem um hino que fala alvo mais que a neve, né? Ou seja, de uma brancura pura como a neve que cai do céu. Bom, a cruz, antes do sacrifício de Jesus, era um símbolo de vergonha, de punição, né? De violência, de castigo, de humilhação. A cruz era tudo isso. Mas ela foi usada por Deus com a profunda declaração de amor para nós, para o ser humano. Em João 3,16, nos mostra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, todo mundo sabe de cor, né? Vamos repetir? Eu tenho uma preferência, eu tenho uma leitura desse versículo diferente. E Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que eu, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. É mais objetivo, não é? Mas vamos repetir desse jeito? E Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós falamos mundo, é uma forma geral. Claro, Deus ama a todos, mas Deus ama a você em particular. Como foi dito aqui, você é importante para Deus. Nós não somos uma pessoa que está aí perdida no mundo, vagando ao léu. Nós temos em quem confiar. Nós temos Deus para nos proteger e para nos guardar. Amém? Você crê nisso? Amém. Bom, o Império Romano, ele tinha o poder de mandar as pessoas para a cruz, serem crucificadas. Mas Jesus jamais seria crucificado se ele não fosse obediente ao plano de Deus. Ele permitiu ser crucificado, porque ele foi obediente ao plano de Deus. Era o sacrifício único que nos poderia salvar. Foi o sacrifício de Jesus que permitiu a nossa salvação. O seu sangue derramado na cruz. Não mais de animais, mas agora sacrifício único e completo de Jesus Cristo. Então, primeiro ponto, os romanos tinham esse poder, mas eles jamais levariam Jesus à crucificação se Jesus não o permitisse. À frente de Pilatos, ele falou: meu reino não é desse mundo, porque se fosse desse mundo, você ia ver o que era bom. Mais ou menos isso que ele falou, né? Bom, o Império Romano podia fabricar as cruzes, fabricar os pregos, mas eles jamais teriam o poder de usá-los em Jesus, se Jesus não abrisse a sua mão. Ninguém teria poder de obrigar Jesus a abrir as suas mãos, a não ser Ele mesmo. Abrindo as suas mãos, Ele permitiu ser pregado na cruz e crucificado. Colocaram Jesus entre dois ladrões, mas jamais teriam o poder de perdoar o ladrão arrependido e oferecer-lhes a vida eterna. Só Jesus disse: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Ninguém mais pode dizer isso. Só Jesus pode dizer. E ele disse ao ladrão arrependido, e ele está dizendo a todos nós aqui: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. A sombra poderosa da cruz, nós somos justificados, ou seja, declarados inocentes e dignos da vida eterna. Somos justificados. Por nós mesmos, pela nossa própria capacidade, nós não temos esse poder de nos tornarmos justos. Porque a própria palavra diz: não há um justo sequer na face da terra, em Abacuque, e também fala em Hebreus. Então, é importante termos essa dimensão do poder da cruz. Através do sacrifício de Jesus é que nós nos tornamos justos, justificados. Não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício de Jesus. Somos libertos, não mais escravos do pecado. Não somos igual os elefantes que ficam presos com uma cordinha. O pecado já não tem mais poder na nossa vida. Nós podemos resistir à tentação, podemos resistir ao pecado. E temos poder, através da cruz, de nos libertarmos do pecado. Você crê nisso? Amém? Está fraco, hein? Amém? Melhorou. Bom, nossas ansiedades, angústias, enfermidades, como quem não passou pode estar passando por isso, né? Enfermidades, sofrimentos, eles são aliviados pela dor e o sofrimento que Jesus passou na cruz. Se você confia em Jesus Cristo, então esse sofrimento, essa dor que você está passando hoje, essa angústia, essa preocupação, seja lá qual for o seu problema, coloque aos pés da cruz, e você então terá alívio disso. Jesus estará. Às vezes até a enfermidade não é curada, mas Jesus ajuda você a atravessar o vale. Nós atravessamos o vale da sombra da morte na companhia de Jesus. Colossenses 2:24. Na cruz, Jesus venceu os principados e potestades. 2:24, não 2:4. Na cruz, Jesus venceu os principados e potestades, e com o seu poder anulou a nossa dívida, contraída através do pecado, que nos prejudicava, removendo-a inteiramente. Na cruz, Jesus removeu, em algumas Bíblias, né? Fala sobre a escritura. Jesus removeu a escritura. Né? E é uma dívida que nós tínhamos desde que nascemos. O ser humano tem essa dívida em que Jesus removeu. Né? Essa dívida nós temos através do pecado e nos prejudica. E ele removeu-a inteiramente. Então, o primeiro poder é a cruz. A sombra da cruz, nós temos que buscar a libertação dos nossos pecados. O segundo poder é o poder da ressurreição. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus, 3 dias após a sua morte na cruz, anulou o poder da destruição da morte. A morte foi anulada. Se na cruz ele anulou o pecado, a nossa dívida, pagou o sofrimento, a nossa dívida,
Na ressurreição, ele anulou o poder da morte. Agora, nós temos a promessa da vida eterna. Com Jesus, nos motiva e nos dá poder para, através dessa promessa, abandonarmos as influências malignas do mundo e os seus prazeres transitórios. Segundo, buscarmos viver uma vida digna e honesta, conforme os ensinos bíblicos. Terceiro, temos a esperança e a certeza da vida eterna, pois nem o sangue, nem a carne podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Quando vivemos a nossa vida sem a presença de Jesus Cristo em nós, nós estamos vivendo segundo as nossas próprias vontades, segundo a carne. Mas nem a carne, nem o sangue pode herdar o reino de Deus. Nós só podemos herdar através da vida eterna, através da nossa disposição de aceitar a Jesus, de crer que Ele ressuscitou e que está vivo entre nós. Nós temos, mas o símbolo da cruz, ele não tem o Jesus pregado. A cruz é apenas um símbolo, é uma demonstração da vitória de Jesus, né, sobre o pecado. A sua ressurreição é o sepulcro vazio, que mostra que Jesus não está morto, mas vive eternamente à direita de Deus Pai. Então, resumindo, o sacrifício de Jesus Cristo da cruz anulou o poder do pecado. E a ressurreição de Jesus Cristo aniquilou o poder da destruição da morte. Amém? Está fácil até agora? Muito bem. O terceiro poder, o poder do Evangelho. A palavra Evangelho é uma palavra grega, euangelios, que significa boas novas, uma boa notícia. E para nós cristãos, o poder do Evangelho é a boa notícia, né, da salvação que nós temos através de Jesus Cristo. Romanos 1,16. Pois não envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, também do grego, ou seja, de todos, tá? De todos. O poder de Deus para a salvação. O Evangelho é a proclamação alegre da atividade redentora em Jesus Cristo, a favor do ser humano escravizado pelo pecado. Eu, quando leio o livro de Atos, já estudei várias vezes, o que me deixa bastante motivado, né, é que a igreja primitiva era uma igreja alegre, era uma igreja poderosa, porque tinha o poder do Espírito Santo. Nós não podemos conceber uma igreja cristã, realmente uma igreja cristã, que seja uma igreja carregada, triste, de pessoas assim, com olhares, né, carrancudos, uma igreja carrancuda, cheia de problemas, de dificuldades. Problemas todos nós temos. Mas a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja e a pregação do Evangelho tem que ser feita de uma forma alegre, uma forma de disposição da nossa vida para com Jesus. Nós cristãos somos desafiados, e agora vai começar um ano logo mais, daqui a alguns dias, somos desafiados. Primeiro, a quebrar as nossas próprias resistências e preconceitos. Às vezes a gente vem carregado de alguns condicionamentos, né? E isso tem que ser quebrado. Cristo não fez o seu sacrifício em vão, Ele fez para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não podemos estar ainda presos aos nossos preconceitos, amarrados aos nossos preconceitos e nossas resistências. E segundo,
a enfrentar toda a sorte de resistências, barreiras, incompreensão, até perseguição, por onde nos propomos a passar essa mensagem. Não é fácil pregar o Evangelho. Eu tive uma experiência lá em Recife, quando morei lá. O pastor Adolfo, ele gostava de me empurrar para fazer pregações, para ir nos lugares lá de oração, né, que tinha as reuniões. E uma vez ele me levou para uma praça lá em Olinda. Foi a primeira vez que eu tive a experiência de pregar em cima de um caixote. Já preguei numa igreja que tem uma prancha de surf, né, como púlpito. Já preguei numa igreja que tinha um púlpito que você encostava, ele saía rodando. Então você, quando terminava a pregação, estava lá do outro lado da igreja, né? Eu preguei numa igreja que se apoiava assim, o púlpito baixava. Né? E estou pregando agora num púlpito super, né, bacana aqui, né? Graças à bondade do bispo. Mas lá em Recife, lá em Olinda, quando estava pregando, no meio das pessoas ali curiosas, né, estavam ouvindo, apareceu 4 jagunços que vieram para fazer a gente correr. Tivemos que correr. Foi perseguição mesmo. E eles estavam sendo mandados pelo Dom Helder Câmara, que era o arcebispo, ou cardeal, arcebispo, sei lá o que ele era, lá de Olinda, né? Mas era o chefão da turma toda. Então, mas não deixamos de pregar, tá falando, correndo, o Adolfo levando o caixote, e eu falando, Jesus vai te salvar, crê em Jesus Cristo, será salvo. Uma certa ocasião, eu estava vindo para São Paulo, eu vinha uma vez por mês para São Paulo, e no avião, eu sentei, e olha quem senta do meu lado, Dom Helder Câmara. Falei, agora ele vai ver. Aí começamos a conversar, assim, amenidades e tal, mas no meio da conversa eu falei, Dom Helder, certa vez, eu estava pregando, sou metodista e tal, que bom, não sei o quê. Eu estava pregando lá em Olinda, na praça principal ali de Olinda, não era a principal, a praça de um bairro chamado Caixa d'Água, o bairro mais pobre de Olinda, vocês imaginam. Então, vieram os jagunços lá nos perseguir e disseram que era o senhor que estava mandando. Falou, pois saiba, pode pregar quantas vezes você quiser, agora que não vai ter mais jagunço para perseguir vocês. Então foi um tete-a-tete ali que conversamos e acertamos os ponteiros, né? E realmente não houve mais perseguição, né? Conseguimos manter o consultório que tinha lá, que atendia 19 mil consultas por ano, né? Mulheres carentes, e tudo conseguiu se normalizar, por causa de uma pequena conversa com o manda-chuva do pessoal lá. Então existe perseguição? Existe. Você vai sair na rua para pregar o Evangelho, ou vai falar para uma vizinha, um vizinho, muitas vezes você não será bem recebido. Não espere por isso. Outra coisa importante que nós temos que aprender é que você vai semear, mas quem faz frutificar a semente não é você, é Deus. Ele que faz crescer. Eu me lembro também de uma experiência interessante, quando estávamos na igreja metodista ali da Vila Mariana, na Joel Jorge de Mello. Nós tínhamos lá um senhor que chamava-se Mário Zanforlin. Acho que os mais antigos aqui, o Francisco, o senhor já ouviu falar dele? Tocava violino, lembra? O Mário Zanforlin era um violinista bom, chegou a ser profissional, depois abandonou a profissão de violino. Mas ele tocava na igreja, ele acompanhava o órgão, ia lá e... E a um certo tempo ele colocou Deus no seu coração que ele deveria pregar, evangelizar. Então ele foi lá para a Praça da Ana Rosa, que naquele tempo tinha um cinema, cruzeiro, tinha um coreto, não é do tempo de vocês. E lá ele começou
a pregar. Todo domingo ele ia à tarde, tocava, o pessoal juntava curiosos, ele falava da palavra de Deus e também convidava as pessoas para irem à igreja. Durante 6 meses, não foi uma pessoa na igreja. Aí ele começou a desanimar e abandonou a obra. Mas continuou tocando nos cultos. Então, uma certa noite, ele já tinha tocado, estava guardando o seu instrumento, veio um senhor e o cumprimentou, abraçando. "Oi, como vai o senhor?" Não sei o quê. "Oi, desculpe, mas eu não lembro do senhor." "Quem é o senhor?" "O senhor não se lembra de mim? Lá na praça, eu ficava lá ouvindo o senhor tocar, eu ficava ouvindo a sua palavra, eu me converti. E hoje frequento a igreja presbiteriana que tem ali perto também." A semente não somos nós. Nós jogamos a semente. Mas quem frutifica é Deus. Valeu a pena os 6 meses? Valeu, porque esse foi um. Outras pessoas também poderiam ter sido alcançadas, ou puderam ser alcançadas. Jesus mesmo nos ensina. Você joga a semente no terreno, à beira da estrada, nas raízes, nos espinhos, né? E só uma das 4 sementes jogadas é que frutifica. Ou seja, 25%. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Não são muitos não que serão escolhidos. Não são muitos. Vocês são privilegiados, porque estão aqui, que vieram de livre e espontânea vontade, para ouvir a palavra de Deus, para buscar o poder de Deus para as suas vidas. Amém? Então, resumindo, estou quase chegando lá. Resumindo, o sacrifício na cruz anulou o poder do pecado. Ok? Guardaram? Depois eu vou perguntar. O sacrifício na cruz anulou o poder do pecado. Segundo, a ressurreição de Jesus Cristo aniquilou o poder da destruição e da morte. E agora, terceiro, as promessas do Evangelho são poderosas para confirmar que estaremos seguros nas mãos de Deus até o final. Seguros na mão de Deus. Tem um cântico que fala, né, Marcão? Segura na mão de Deus. Acho que todo mundo conhece. Mas eu acho que é melhor deixar Deus segurar a nossa mão, né? Porque uma criança pequena, e nós como cristãos, né, somos criancinhas, né, diante de Deus, né? Uma criança pequena, se ela for segurar na mão do pai, qualquer obstáculo ela vai acabar largando, né? Quem tem criança pequena aí, como Samuel, como Pedro, vai saber disso. Ela vai escorregar e vai cair, né? Agora, se você está segurando a mão da criança, ela pode tropeçar, mas não vai cair. É melhor segurar na mão de Deus. Amém? Bom, o último é o poder da fé. Então nós vimos a cruz, a ressurreição, o Evangelho e a fé. 1 João 5, 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vejam a importância. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e não guarda. Olha a afirmação que tem essa sentença. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então você é um vencedor. Diga para a pessoa do seu lado, você é um vencedor, ou uma vencedora, é claro. Isso aí. Não precisa cutucar, não, é só falar. Então, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos o mundo pela nossa fé. Ela é importante e nos move. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Então, é a fé. Mas a fé colocada em alguém
que tem poder, que venceu o mundo, e é Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a nossa fé. Nós temos a fé poderosa porque colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Pela fé entendemos que o universo foi criado por Deus, pela sua palavra. Pela fé lidamos com o que não podemos ver, mas sabemos que existe. Pela fé vencemos o mundo, o seu príncipe e as suas armadilhas e seus laços. Pela fé, nossos antepassados se distinguiram, tornando-se exemplos para nós. O mundo jaz no maligno e é hostil aos filhos de Deus. Mas Jesus nos prometeu: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Finalmente, resumindo os 4 poderes então. Primeiro, o sacrifício na cruz anulou o poder do pecado. O pecado foi anulado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Segundo, a ressurreição de Jesus Cristo aniquilou o poder da destruição da morte. Jesus ressuscitou e nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. Amém? Terceiro, as promessas do Evangelho são poderosas para confirmar que estaremos seguros na mão de Deus até o final. E último, o poder da fé é o escudo que nos protege das aflições, nos habilita a crer incondicionalmente nas promessas de Jesus e caminharmos firmes nele. Essa é a fé. É o escudo que nós temos, tá? Para vencer a batalha contra o inimigo. Você tem usado o poder que Deus lhe concedeu através de Jesus para se libertar da cordinha que o prende ao pecado? As tentações. Você tem usado esse poder? Você tem usado esse poder para combater o pecado aí fora, as tentações aí fora do mundo? Você tem ou continua condicionado como se estivesse preso por fortíssimas correntes? Lembra a historinha do elefante? Quando pequenininho ele era amarrado em correntes fortes para ser condicionado que não poderia se libertar quando estivesse preso, mesmo por uma corda frágil. A nossa situação com o pecado é a mesma. Quando a pessoa aí fora no mundo, ela está presa ao pecado por correntes fortíssimas e não tem condições de se libertar. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, nós somos justificados. Então nós temos o poder de nos libertarmos. Não é uma cordinha qualquer que vai nos segurar ao pecado. Também não é o inimigo, né? O diabo rondando ao derredor de nós, como ele está, que vai nos levar a devorar como se fosse, rugindo como se fosse um leão, buscando nos devorar. Na verdade, quando nós temos Jesus Cristo em nós, nós temos esse poder do Evangelho, nós temos o poder da cruz, nós temos o poder da ressurreição. O leão, que não é o leão, é como se fosse, porque tudo em Satanás é como se fosse, é tudo falso. Ele prende a pessoa com uma cordinha frágil que, se a pessoa quiser, se liberta, mas muitas vezes está condicionada ao pecado e não consegue se libertar. Na verdade, Satanás não é como se fosse um leão, ele apenas tenta se mostrar como um leão, mas é um gatinho muito safado, e que nós podemos, com pontapé, empurrá-lo e jogá-lo fora, expulsá-los da nossa vida. Para isso basta você ter os 4 poderes, os 4 maiores poderes do universo: a cruz, a ressurreição, o Evangelho e a fé. Muito bem, você decorou, hein? Parabéns.
Que Deus possa nos abençoar. Nesse ano que se inicia, aproveite para confirmar a sua libertação. Não mais preso à cordinha do pecado, mas agora livre pelo poder da cruz, da ressurreição, do Evangelho e da fé. Amém?